Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectro, podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff e eu sou apresentador e editor do podcast. E no nosso episódio de número 18, falaremos sobre o Decreto 10.502, que institui a nova Política Nacional de Educação Especial. Cada um de nós abordará, então, especificamente o decreto, dando sua opinião e falando sobre o que acha. É importante frisar aqui que, infelizmente, nós não conseguimos gravar esse episódio conjuntamente, por alguns imprevistos. Então, nós gravamos separadamente e cada um de nós deu sua opinião separado mesmo. Mas, para não prejudicar o andamento do podcast, nós resolvemos postar mesmo assim. Obrigado desde já pela audiência. Nós pedimos que vocês sigam nossas redes sociais, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, comentem, curtam. E é isso, esperamos que vocês gostem. Até mais. Espectro, feito por autistas para o mundo. Olá a todos, meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de Direito e de Jornalismo. E eu vim dar minha opinião pessoal, enquanto estudante de Direito do último ano, sobre o Decreto 10.502, o decreto que institui a nova Política Nacional de Educação Especial, a PNEE. Decreto este, assinado esse ano, promulgado esse ano, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, cujo título, ficou popularmente conhecido como Decreto da Exclusão. Eu vou dar minha opinião pessoal, mas mais do que isso, eu vou me embasar em artigos da Constituição para fazer essa análise e também utilizarei da opinião de especialistas e tal. Então eu fiz uma análise não só jurídica, do tema, mas também analisando pelo lado da comunidade do autismo, especificamente, especialmente eu vou analisar sobre a ótica dos autistas, enquanto autista, mas também da comunidade das pessoas com deficiência no geral. E também é importante frisar aqui que esse decreto também abrange as pessoas com altas habilidades e superdotação. Então eu também sou membro dessa comunidade, então eu vou tentar abranger tudo isso em um único discurso. E eu vou primeiro dar uma contextualizada do que esse decreto realmente vem modificar, porque ele institui a nova Política Nacional de Educação. O que ela tem de nova e por que gerou tanto debate, Bom, o que a gente tem que ter em mente? Que essa medida, esse decreto, na prática, ele vem fazer o quê? Ele tira a obrigatoriedade das escolas tidas como comuns, entre aspas, porque a gente não pode falar que comum é a mesma coisa de falar de neurodiversa e tal. Comum não é o termo melhor, mas é o termo mais utilizado. Então eu vou utilizar a escola comum com aspas, porque a gente tem a escola comum e as escolas especiais. Então vamos usar esses termos para ficar mais fácil de entender mesmo. Então a escola comum não vai ser mais obrigada a realizar a matrícula de estudantes com deficiência. Isso na prática. E tem gente que vai falar que não é bem assim, que você vai dar a escolha aos pais da criança, no caso, a escolher entre a escola especial e a escola comum. Só que a gente já viu na prática que não é isso que acontece, que já tem escolas negando matrículas, por exemplo, sobre o argumento de que esse decreto permitiria que elas negassem a matrícula. Então, na prática, está acontecendo isso, querendo ou não. Alguns autistas por aí, alguns membros da comunidade vêm falando assim: tudo bem,
Não pode acontecer isso. Não é isso que o decreto fala na prática. O decreto vem trazer uma série de disposições e vem dar a escolha dos pais decidirem. E se a escola negar uma matrícula de uma pessoa com deficiência, seria crime. Então não é esse o mérito, alguns estão falando. Só que a gente já viu que está acontecendo isso e é uma problemática muito séria, pelo menos ao meu ver, porque, querendo ou não, existe sim uma legitimação nesse sentido. E ninguém vai ser efetivamente, pelo menos ainda não foi, punido por negar uma matrícula dessas. Agora essas escolas vão ter respaldo legal praticamente. Porque é uma questão que gera interpretação. Eu posso usar isso, se eu tivesse uma escola, eu poderia usar isso. Tem uma margem interpretativa para falar, não, eu recomendo para você uma escola especial. Porque nós aqui temos dificuldade em atender seu filho, entendeu? Então, realmente na prática, é um assunto sensível. Tá. O que os especialistas estão falando sobre essas medidas, sobre o decreto em si? Os tidos especialistas, né, que são, além de juristas, pessoas que estudam e convivem diariamente com pessoas com deficiência, estão falando que esse decreto, ele acaba totalmente com uma ideia de inclusão, que basicamente estaria segregando os alunos, voltando uma ideia que prevalecia, né, um modelo que prevalecia durante a ditadura militar. Tá, vou fazer mais um parêntese aqui. Muitas pessoas falam e falaram em vídeos, grandes nomes da comunidade, falaram que a gente tem que ter muito cuidado aqui, que é pra gente não misturar educação com política. Não é porque a gente não gosta, por exemplo, do presidente, que a gente não tem que gostar do decreto. Que uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu digo o contrário, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Porque a gente vê, na prática, uma ideologia, um ideal, sendo concretizado. Então a gente retoma o ideal da ditadura e, para essas pessoas, algo separado, né? Não, pelo contrário. Se você. Na verdade, eu acho que quase tudo é política. E isso não foge. E voltar com qualquer ideal da ditadura, pra mim, já é muito problemático. Independentemente do que for. Porque é um retrocesso natural. Só de falar é a mesma coisa de voltar com um ideal nazista. Querendo ou não, é. E posso ser esculachado por falar isso? Posso. Mas é isso. Só que a gente tem que ter em mente que esse decreto atual, ele não está criando as escolas especiais ou especializadas. As escolas especiais e especializadas já existem. E sim, elas são muito importantes e elas desempenham um papel muito significativo na sociedade. Só que elas não devem se tornar regra geral. E por mais que o decreto não fale isso especificamente, isso pode acontecer sim. Dá uma margem para que isso aconteça, certo? E qual seria uma alternativa então? Antes de adentrar mais no decreto em si. Um modo de incluir sem separar, né? Que é basicamente o método mais ideal. Eu não vou falar aqui exatamente o que tá todo mundo falando, que isso eu acho que todo mundo já sabe, que a convivência em si com a diversidade ajuda numa conscientização, porque sim, ajuda. E eu posso trazer alguns exemplos pessoais de métodos de inclusão, métodos de apoio dentro de uma escola tida como comum. Bom, eu já relatei anteriormente que eu fiz testes, né, durante o colégio, durante a 7ª série, agora é o 8º ano, para entrar no programa do governo de uma sala de altas habilidades / superdotação. E como que funcionava tudo isso? Basicamente, eu tinha as aulas normais, né, no período
Por exemplo, eu tinha as aulas normais, como todos os alunos, no período matutino, e à tarde eu frequentava essa sala, que tinha uma série de oficinas, uma série de projetos que a gente fazia em grupo, que a gente desenvolvia, e tinha uma interação sim com os outros alunos, né? Os outros alunos ficavam sabendo, conheciam também um pouco do nosso trabalho. Então existia uma interação e existia uma inclusão, porque era uma escola que não necessariamente deveria, né, abranger, se a gente fosse pelo menos olhar por esse decreto, se fosse esse decreto, se esse decreto fosse mais antigo, é uma escola que não deveria necessariamente abranger uma sala de recursos para pessoas com altas habilidades, mas ela abrangia e era um colégio público e funcionava muito bem. E a inclusão não era perfeita, como o ser humano não é perfeito e separando vai ser pior ainda, mas a inclusão não era perfeita, isso é verdade. Mas era um caminho, existia uma inclusão, sim. Em algum nível existia e posso dizer pessoalmente que isso foi muito bom. Eu não sei se eu não teria tido mais prejuízos, né? Se eu tivesse estudado separadamente. Talvez criasse uma bolha e eu não enxergasse algumas realidades tais como elas são. Então, eu acho que é importante, sim, que todos tenham a oportunidade real de estudar numa escola comum. Novamente, utilizando aspas. Outro exemplo que eu tinha no mesmo colégio e em outros colégios que eu sei que tem, em vários colégios, inclusive da região aqui onde eu moro, eu sinceramente não sei em nível nacional como isso funciona, é que tinha uma sala que se chamava DV, né? Uma sala especializada para pessoas com deficiência visual. Então tinham pessoas cegas, por exemplo, que estudavam na mesma sala que eu, mas que frequentavam no contraturno essa sala que ajudava eles na para fazer provas, para fazer atividades que eles liam em braille, né? Então exigia todo um equipamento, uma atenção especial. Só que é interessante aqui que eles viviam junto conosco. Eu ajudava eles, eu era uma das pessoas que sempre estava lá com eles, e eu via essa realidade, sabe? Eu convivia e eu sabia que para eles, e poderia perguntar, significava muito eles terem a oportunidade de estar com os outros alunos, com os alunos que não tinham, entre aspas, uma deficiência. E isso faz toda a diferença. E eles gostavam muito. Eles interagiam com todo mundo interagia com eles. Óbvio que às vezes vai ter algum problema ou outro, mas pessoas têm problemas umas com as outras. E, mais uma vez, se eles vivessem separadamente, eles viveriam numa bolha total. E até que ponto isso seria benéfico? Então, ao dar uma margem interpretativa para que essa separação seja sempre legitimada, o decreto, ao meu ver, pode ser sim considerado inconstitucional, justamente porque ele segrega, né? Intimamente ele segrega. E por mais que ele não esteja disposto exatamente. Não está escrito lá nesse decreto assim, nós queremos segregar as pessoas com deficiência e separá-las. Não está escrito. Mas na prática, você olhando as políticas governamentais e as políticas que vêm sendo adotadas pelo MEC, é isso que está acontecendo sim. E tem gente defendendo esse decreto. E eu vou mostrar aqui alguns dos artigos da Constituição. E óbvio que tem outras legislações que estão sendo feridas, mas eu vou trazer a Constituição porque é a nossa lei maior. Eu vou trazer a Constituição, alguns artigos, a leitura deles, para mostrar o quanto inconstitucional e contra a lei, né, esse decreto é. Vamos lá, então. Alguns princípios básicos, que são direitos fundamentais, que estão no artigo 3º e no artigo 5º da Constituição. Ó, eu vou ler o que o artigo 3º dispõe.
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, objetivos fundamentais. O que significa isso? Exatamente o que as palavras querem dizer. Então, o país Brasil, o Estado brasileiro, deve buscar o quê? Fundamentalmente. Então, é uma das coisas mais básicas que tem. Então, promover o bem de todos, o inciso 4 diz. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu não preciso explicar esse inciso, porque ele é autoexplicativo. E aqui, se não tivesse mais nenhum artigo nesse sentido, já ficaria claro que a ideia de separação, de acabar com a inclusão, é manifestamente, sim, contra a legislação, contra o texto constitucional. Mas vamos adiante, para mostrar que não é só aí que está o problema. Vamos para o artigo 5º, o artigo talvez mais conhecido de toda a legislação. Então, o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, temos aqui novamente a noção de igualdade. Alguns podem argumentar o seguinte, mas e a isonomia? Como que fica? Isonomia, para quem não sabe, é basicamente a visão meio que aristotélica do que seria a igualdade, né? Que é aquela velha coisa de tratar os iguais iguais, tratar os desiguais nas suas desigualdades. Muita gente, né, tá falando que seria isonômico tratar as pessoas com deficiências de uma forma diferente, que seria justo para que elas sejam igualmente tratadas, entendeu? É complicado de explicar isso de uma forma que seja simples, mas a ideia de algumas pessoas é que seria melhor tratar diferente mesmo, em busca de uma igualdade, o que é meio contraditório. Eu concordo, sim, que deve haver uma isonomia, mas uma isonomia em que sentido? Em tratar justamente as diferenças dessas pessoas, de nós autistas, das pessoas com deficiência, de tal modo que a gente esteja em uma paridade, consiga pelo menos estar próximo das pessoas que não têm. Então a gente não deve ser separado para ser tratado igual, isso não é igualdade, isso não é isonomia, isso daí é segregação, sim. É uma segregação e, querendo ou não, ela é prejudicial. Óbvio que existem exceções, existem sempre exceções. Óbvio que alguém vai aparecer com algum exemplo e vai falar: nossa, vocês são burros, vocês são contra o governo e por isso estão falando essas coisas. Primeiro que eu tô falando da minha opinião pessoal, o Spectrum, enquanto organização, não é partidário. Eu não sei ainda o que os outros vão falar, se eles... Eu nem sei se tem alguém a favor do governo ou não, se todo mundo é contra, se todo mundo é a favor. E esse nem é o ponto. Eu tô falando de um artigo que está sendo manifestamente violado. E poderia ser qualquer presidente. O Lula podia ter assinado esse decreto, a Dilma poderia, o Michel Temer, poderia o Aécio Neves, qualquer um que tivesse assinado, estaria infringindo a lei, querendo ou não. Certo? Essa é a minha opinião pessoal, obviamente. E eu tô usando embasamento nela. Muita gente tá falando coisas contrárias com base em achismo, o que é complicado. Tá, outro artigo que, ao meu ver, está sendo lesionado, que é o artigo 206, também da Constituição, que diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, novamente, falamos de igualdade. Não está escrito aqui que deve ser segregado ninguém. Mas vamos lá. Mais um artigo. O último, prometo. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Inciso 3º. Atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ponto. Aqui talvez seja o ponto central do debate. Já estava escrito na legislação que existe a possibilidade, né, de escolas especiais existirem. E elas devem existir. Já falei isso. Só que esse artigo está escrito assim, que o atendimento especializado deve ser feito preferencialmente na rede regular de ensino. Que significa justamente uma política de inclusão, tentar fomentar a inclusão, né, das pessoas com deficiência nas escolas comuns. Então, em regra, isso deveria acontecer. Ao você promulgar um decreto dizendo que existe uma possibilidade de escolha geral, basicamente para qualquer caso, você abre um precedente no sentido oposto. Já não existe esse preferencialmente. Então, para mim, com uma rápida análise, nem precisa de uma análise tão profunda, existe sim uma inconstitucionalidade. E se não bastasse tudo que eu falei sobre isonomia, sobre igualdade, essa inconstitucionalidade está justamente nesses últimos dois artigos, no 206 e no artigo 208 da Constituição. Justamente por esse caso aqui do preferencialmente na rede regular de ensino. Agora já não vai ser mais esse preferencialmente. Agora vai ser dependendo da vontade dos pais, né? Dos responsáveis. E se a escola vai querer ou não. E não importa muito se é crime ou não. Na lei, você negar uma matrícula para uma pessoa com deficiência. Você pode até não negar. Você pode até não negar, falar, e não vai incorrer em crime, não negando. Mas você pode falar, olha, a gente pode até receber seu filho, mas tem uma escola especializada que o receberia melhor. Eles têm mais apoio, tal, mais amparo. E isso também faria com que as escolas, né, do ensino regular não fomentassem tanto a inclusão. E mesmo que de forma inconsciente, né? Se você não... Se existem escolas especializadas recebendo mais alunos, por que você vai focar tanto em fomentar a inclusão? Não tem tanto porquê para essas escolas. Então, vai fazer mais sentido deixar colocar seu filho numa escola especializada, porque não vai ter mais esforço das escolas regulares. O que é uma problemática novamente. O que mais eu tenho para trazer aqui? Eu trago que o decreto distorce, né, novamente, a ideia de inclusão, abre esse precedente negativo. E já existem, novamente, eu tenho que lembrar vocês que existem precedentes nesse sentido. Teve um caso que foi amplamente compartilhado nas redes sociais, nos grupos de autismo. Bastante gente ficou revoltada, mas outros falaram, tudo bem, tá tudo bem. E o que mais me incomoda é a gente da comunidade, gente que tem voz, autistas que tem voz, falando absurdos, defendendo esse decreto. Não sei qual é o embasamento deles. Na verdade, eu vi os embasamentos e são baseados em achismos e claramente algumas dessas pessoas estão sendo influenciadas, não sei como, não sei porquê, a defenderem coisas que, em tese, nem elas mesmas defenderiam antigamente. Então, enfim, eu não vou citar nomes de ninguém, mas realmente dá uma tristeza vendo algumas coisas. O que a gente tem hoje? Qual é o cenário atual? Já faz um tempinho, né, alguns meses, que o decreto foi publicado e tal. Bom, o ministro do Supremo, né, do STF, o Dias Toffoli, ele suspendeu o decreto, a vigência, os efeitos do decreto. O decreto 10.502 de 2020. Esse decreto do Ministério da Educação, que a gente está falando até agora.
E o que vai acontecer agora com essa suspensão? Já explico por que foi suspenso e quem pediu a suspensão. Agora, essa decisão, né, vai ser enviada a plenário no dia 11 de dezembro, no plenário do STF, e vai ter um julgamento geral, né? Todos os ministros vão votar, dar seus pareceres sobre o decreto. Então, dia 11, daqui a alguns dias, a gente vai... Não significa que vai ser julgado no dia ainda, né? Vai ter um resultado. Mas pelo menos a gente vai ter uma ideia do que vai acontecer. Se esse decreto vai continuar vigorando ou não. Então a suspensão foi determinada no dia 1º de dezembro. A partir de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, uma ADI, apresentado pelo partido PSB, Partido Socialista Brasileiro. Aí, muita gente vai falar, bom, se o pessoal socialista, se um partido socialista é contra o decreto, então eu sou a favor, porque eu sou contra os socialistas. Bom, se você pensa assim, sinto muito, meu cara, mas não é bem assim que funciona. Primeiro que o Partido Socialista Brasileiro, eu tenho algumas críticas contra eles, mas não é o objetivo aqui, mas eles nem são realmente socialistas. Na verdade, eles estão mais para uma centro-esquerda do que para um socialismo em si. Mas não é esse o mérito, como eu já disse, dessa discussão. E se você se baseia justamente nessa ideia para ser contra uma... para ser a favor, na verdade, de um decreto exclusivo no sentido justamente de excluir, então realmente você merece esse decreto para você, digamos assim. É complicado. Mas o que é recomendável? Você não tem que chegar, ouvir a opinião minha, né, no espectro e falar assim, concordo plenamente com o que o Rafael tá falando e agora mudei de opinião. Você não deve fazer isso, eu nem quero que ninguém faça isso. Eu quero que você vá lá, analise os dois argumentos, os dois lados, tire suas próprias conclusões. Você não tem que chegar e falar, concordo, vocês são demais, não sei o que lá. Não quero. Ninguém aqui quer. Nós queremos que vocês sejam conscientes do que vocês estão defendendo. Não é porque eu tô falando, ou porque o William Shimura fala alguma coisa, porque o Introvertendo fala alguma coisa, o Akira fala outra coisa, que vocês têm que sair concordando. Cada um tem que formar sua própria opinião. Tentando esquecer um pouco desse debate também político. Por mais que ele esteja intrincado, né, a política com a educação, pelo menos as motivações para a criação desse decreto sejam políticas também, não só políticas, mas tudo é política, convenhamos. Você deve tentar formar sua opinião, certo? E eu acho que isso é muito importante. Nessa decisão, então, de suspensão desse decreto, o ministro Toffoli afirma que o decreto teria como proposta uma inovação no ordenamento jurídico, modificando então a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. E não, então, haveria uma modificação, não uma pormenorização como deveria ser, né? Na verdade, é o que poderia acontecer, que esse decreto, que uma lei viesse no sentido de trazer um melhor esmiuçamento, um melhor detalhamento do que estaria previsto nessa lei de bases, nessa lei de 96. Então poderia sim, por exemplo, eu vou trazer um exemplo que não é real, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que essa lei de 96 falasse, né, tivesse na sua disposição o seguinte, que todas as escolas deveriam ser verdes, certo? Uma coisa totalmente ilógica.
Mas vamos supor que fosse isso. Daí poderia vir um decreto e poderia falar, especificar o que estaria escrito lá. Dizendo assim, todas as escolas devem ser verdes. Verde, limão. Especificando. É um exemplo tosco, um exemplo bobo, mas que eu acho que ajuda. O que esse decreto não poderia fazer, óbvio que em uma matéria de mais importância, né, não da cor da escola, mas é chegar e falar assim, não, as escolas devem ser pintadas de vermelho, porque verde já foi, verde já está ultrapassado. Agora nós estamos dispondo que deve ser vermelho, entendeu? Não poderia haver uma modificação por meio de um decreto, de uma lei nesse sentido. Então, o que mais que o Toffoli pontuou nessa decisão? É justamente o que eu estava falando, que ainda que a Constituição não impida, né? Não sei nem se essa palavra existe. Ainda que não exista um impedimento à existência das escolas especializadas, na Constituição estaria previsto, né, textualmente, que a educação aconteça preferencialmente na rede regular de ensino. Então o ministro justamente falou o que eu acabei de falar, e eu nem tinha lido, ó, tô sabendo as coisas. O processo, vou ler uma citação dele, dessa decisão. O processo de conquistas sociais que afastaram a ideia de vivência segregada das pessoas com deficiência para inseri-las no contexto da comunidade, segundo ele, todo esse processo agora estaria jogado no lixo. E toda a vivência, tudo que foi conseguido até aqui seria em vão. Porque houve uma luta pra gente ter na Constituição de 88 um dispositivo que regulasse isso. E esse preferencialmente significa sim muita coisa para a comunidade. E acabar com isso é muito triste. E de um dia para o outro, assim, sem uma consulta das pessoas realmente da comunidade, é triste. Então, o que a gente tem? No momento está suspenso esse decreto, a gente não sabe o que vai acontecer. Só dia 11, talvez nem no dia 11 saia, vai saber se vai sair algo de concreto nesse ano. Mas eu acho que ficou bem clara a minha opinião. Eu não sei ainda a opinião dos outros integrantes, como eu já disse, mas eu sou manifestamente contrário a esse decreto. E provavelmente eu vou sofrer algumas críticas pelas coisas que eu falei. Mas eu falo tudo que eu falei de consciência limpa. Eu realmente acredito no que eu disse. E eu não acho que eu, por estar acabando uma faculdade de Direito, tenha mais sabedoria em relação a essas coisas do que a população em geral. Eu não vou falar esse tipo de coisa e eu discordo de quem pense assim. Mas, querendo ou não, a gente tem que ter em mente que houve sim um deturpamento da legislação e é importante uma análise jurídica nesse sentido. E se o Dias Toffoli, que muita gente até acha e fala que ajuda o presidente Jair Bolsonaro em algumas decisões, não sei o que lá, coisas de política, né? Muita gente fala que eles são amigos, já ouvi várias conversas nesse sentido, e muita gente gosta até do Dias Toffoli. E se ele, que supostamente também é amiguinho do presidente, eu não sei, eu não conheço ele, não conheço o presidente, infelizmente, brincadeira. Não conheço o presidente e a relação deles, mas se ele, que muita gente acha que é uma amizade do presidente, tá sendo contrário a esse decreto, então acho que tá na hora de repensar alguns posicionamentos, né? Eu acho que eu já falei demais, já falei mais de meia hora, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei e tenham aprendido alguma coisa. Eu confesso que esse tema, ele é bem complicado, sabe? Porque
Eu sinceramente acho, pelo pouco que eu entendo, que vai depender da opinião dos pais, da opinião da criança ou do adolescente. Porque as pessoas são diferentes, têm expectativas diferentes, têm ideias diferentes. Então eu acredito que eu posso até estar errada, porque não é um assunto que eu entendo muito bem, que eu saiba argumentar muito bem. Mas eu acredito sim que poderia existir as escolas especiais para os pais e os alunos que assim os desejarem, mas a escola comum também deveria estar capacitada para incluir. Eu penso que deveria existir os dois modelos e os dois modelos deveriam ser regularizados. Da mesma forma, deveria ser continuar existindo as escolas regulares, tanto públicas quanto privadas, mas também deveria ser regulamentado o homeschool, que são os pais que desejam contratar professores particulares ou os pais que desejam assumir a educação dos seus filhos. Então eu penso que a sociedade sendo plural, as pessoas sendo plurais, as pessoas sendo diferentes, tendo ideias diferentes, a sociedade deveria comportar e aceitar todos os tipos de formas de escolarização. Sabe, assim, agora falando por mim, eu, Aleph, não gostaria de, na infância, na adolescência, de estar em uma escola em que eu veja que fosse muito superior a todo mundo. Igual, por exemplo, se fosse criar escola especial para autista, por exemplo. Muitos autistas têm dificuldade intelectual e eu não tinha esse tipo de dificuldade. Então talvez eu me sobressaísse, eu me destacasse demais em uma turma só de autistas, por exemplo. Mas em uma turma, por exemplo, só de superdotados ou só de altas habilidades, por exemplo, eu também ficaria meio deslocada. Então pra mim, eu, Aleph, me adaptei melhor e acredito que me adaptaria melhor em uma escola regular. Mas essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista em relação ao que eu me lembro. Eu já li um livro que chama Lucy Não Gosta de Rosa. E a história do livro se passa, né, nos Estados Unidos e tal, autora americana, se não me engano. E ela, é uma série de 4 livros, mas eu só li esse, que é o segundo livro da série, chama Lucy Detesta a Cor-de-Rosa. E é a história de uma menina que eu não lembro a idade dela, eu não lembro se era 9 anos, 11 anos, 12 anos, alguma coisa assim. Mas ela não tinha mãe, a mãe dela tinha morrido quando ela era muito pequena. E ela ficou só com o pai. E era ela praticamente que cuidava do pai, que fazia as compras, que cuidava da casa. E ela vestia igual adulta praticamente, em alguns momentos quase que igual menino, né? Igual moleque, quase. Ela não gostava de rosa, não gostava de maquiagem, não gostava de nada de menininha. Por isso o nome. E ela, a gente vê porque é ela que conta, que narra em primeira pessoa, né, o livro. A gente vê que ela é uma menina muito inteligente, que ela é uma menina muito esperta, que ela é diferente, ela tem alguma coisa. Eu não consegui identificar se ela era autista, se ela era TDAH, o que ela tinha exatamente. Mas ela foi colocada junto com crianças tidas como com inteligência abaixo da média, atrasadas. Por quê? Porque ela não conseguia escrever parágrafos, tipo em prosa. Ela só conseguia se expressar e escrever usando listas numeradas. Então só por isso ela acabou numa turma de pessoas que a gente dava pra ver que tinha um nível intelectual muito abaixo do dela. E era classe de educação especial. Então por isso que é meio perigoso, que é meio
delicado falar sobre isso, porque até mesmo entre os autistas, que é o nosso caso, entre os excepcionais, há diferenças que devem ser respeitadas. Mas eu entendo sim que existem pais que querem escola especial e existem crianças e adolescentes que preferem assim. Então eu acredito, como repetindo, né, o que eu acho que eu já disse, talvez até sendo meio prolixa aqui, né, talvez estou sendo meio prolixa, ela deveria, né, existir a escola especial, mas também deveria existir a inclusão. E que cada pai, cada criança e cada adolescente decida o que acha melhor. E é isso, essa é a opinião da Aleph. Recentemente, eu conversando com a minha mãe, ela me contou que quando eu tinha 2 anos, ela ganhou uma bolsa que era para eu estudar em escolas particulares daqui da minha cidade. E eu iria estudar nessa escola até o último ano do ensino médio. E eu simplesmente fui rejeitado por 7 colégios, que eram dos melhores daqui da minha cidade. E nenhuma das escolas me aceitaram porque eu não falava, eu era muito quieto, eu não interagia com outras crianças e inclusive nenhuma das escolas me deixaram por lá por 3 dias frequentando e não deu muito certo porque as outras crianças, para ver se eu reagisse, para ver se eu interagia com elas, elas chegavam me batendo e eu reagia, né? Eu devolvia a surra. E como era um filho de pessoas que tinham poder aquisitivo alto, a própria escola chamou a minha mãe e disse que eles não me aceitavam lá porque eu não era uma criança normal. Isso mesmo que vocês estão escutando, foi desse jeito que eles se referiram a mim, que eu era uma pessoa doente e que era perigoso me manter junto com outras crianças. Sobre esse decreto, usando como exemplo essa situação que aconteceu comigo, eu acho que escolas especializadas só reforça tudo isso que aconteceu comigo e que acontece muito com outras crianças que são portadoras de necessidades especiais. E vai ser mais um motivo que as escolas convencionais vão ter para rejeitar pessoas com deficiência em suas escolas. Mas não estou dizendo que escolas especializadas devam desaparecer, até porque há casos em que a criança ela não consegue se adaptar, então tem que ter mesmo uma escola especializada, né? Mas, na minha opinião, eu achava que as escolas convencionais deveriam ter um preparo, deveriam ter profissionais especializados para saber lidar com pessoas com deficiência. E também as próprias crianças, os pais deveriam ser melhor informados de como receber, de como interagir com pessoas com deficiência. Até porque, se pararmos para pensar, foi como o Rafael citou semana passada. Como que a criança vai desenvolver? Como que uma criança com deficiência vai se desenvolver
se ela não conviver com outras crianças que não precisa de tanta atenção, que não precisa de tanto cuidado, será que escolas especializadas para pessoas com deficiência não é uma maneira de super proteger essas crianças? Será que não prejudica o desenvolvimento delas? Porque de qualquer forma, eu, por exemplo, eu passei por situações muito chatas em escola, como essa que eu acabei de citar aqui para vocês, né? Desde a primeira infância, né? Desde que eu atingi a idade para frequentar uma escola, eu passei por situações muito chatas, custei me desenvolver, mas aos poucos eu me desenvolvi, me adaptei. Graças a Deus eu concluí o ensino médio, estou concluindo minha faculdade, mas eu não acho justo segregar crianças com deficiência. Eu acho que tem que ter uma reeducação da comunidade como um todo. Tanto os profissionais da área da educação, quanto os pais, quanto os próprios alunos também em relação a isso. Obrigado por ouvir mais um episódio do Espectro. Esperamos que vocês tenham gostado, que nós tenhamos contribuído de alguma forma no debate. Até semana que vem. Contamos com a sua audiência.